Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Vamos entrar agora no capítulo 5 de matrizes. Pega lá teu livro e vamos iniciar. Vou começar falando um pouquinho sobre a ideia de matrizes no cotidiano. Veja só, a construção de uma tabela onde são apresentados os resultados do aproveitamento escolar de 4 turmas diferentes pode ser apresentada em uma tabela com as respectivas disciplinas e o aproveitamento de cada turma por disciplina, como o esquema que vocês estão vendo aí, onde a gente tem linhas, né, que é as disciplinas, e as colunas, que é as turmas, A, B, C e D. As colunas é matemática, português, história e geografia. A identificação de uma determinada nota procurada pode ser feita da seguinte maneira. Se quisermos, por exemplo, saber o aproveitamento da turma C em História, basta nos orientarmos através de linha e de coluna. A linha da turma C e a coluna das notas de História. Logo, encontramos a nota 7. Agora, repetindo tudo o que foi falado, a gente monta a tabela anterior, mas colocando entre parênteses ou colchete, ou seja, através de uma matriz, que segue a mesma definição, linhas e colunas. Em tabela disposta, como essa, os números são chamados de elementos. As colunas enumeradas da esquerda para a direita e as linhas de cima para baixo. Esse tipo de tabela disposta com linhas e coluna é classificado da seguinte forma: M por N, onde M são as linhas e N as colunas, com M e N diferente de zero. Essa tabela que a gente acaba de ver é chamada matriz. Representamos geralmente uma matriz por letras maiúsculas e os seus respectivos elementos por letras minúsculas. As matrizes nos ajudam bastante em vários direcionamentos e assuntos e estudo que fazemos no dia a dia. As aplicações dessa tabela nos auxiliam, por exemplo, no ensino da matemática aplicada à informática, as transformações de tabela como instrumento de estudo pode ser feito também no campo da economia, da engenharia, da física, da informática e inúmeras outras. Na informática, por exemplo, temos exemplos clássicos de matriz, como programas que aparecem com auxílio de cálculos matemáticos, né? Veja aí, ó, esse bordado. Essa imagem de bordado é nada mais do que matrizes. Engenheiros, né? Veja aí, ó, Casa do Pedreiro, tabela, uso de matrizes para tabela é de extrema importância para que eles trabalhem com estrutura e com conhecimento do que está sendo feito. Na física, por exemplo, as matrizes podem ser relacionadas a deslocamento e tempo. Veja na economia, veja essa tabela aí, ó. As matrizes auxiliam em grande ferramenta na interpretação de gráfico, que também pode ser originado de tabela usando as matrizes. Então, no nosso dia a dia, e para quem tem um projeto de vida focado nessa área, esse é um assunto importantíssimo para os próximos passos da sua vida. Matrizes é muito visível, porém a gente não tem o hábito de usar porque não é na nossa área. Mas ela, para tabular dados, é a melhor opção. Um pouco da história de matriz. As matrizes teriam surgido com a escola inglesa em um artigo matemático, né? Datado de 1858. Vale lembrar que, no entanto, bem antes do século III a.C., os chineses já desenvolviam um processo de resolução de sistemas lineares, em que aparecia implícita a ideia de matrizes. Nesse contexto, né, de estrutura algébrica, né, sem pensar em suas aplicações práticas que apareciam posteriormente, como representação de informações numéricas em tabela organizada segundo linhas e colunas, a computação gráfica,
as imagens digitais e etc. São os mecanismos que utiliza matrizes. Vamos entrar na definição. Sejam M e N números naturais não nulos, ou seja, diferente de zero. Uma tabela de M e N números reais dispostos em linhas, filas horizontais, e em colunas, filas verticais. É uma matriz do tipo M por N, ou simplesmente matriz M por N. Os elementos de uma matriz são colocados entre parênteses ou entre colchetes. Veja só esses exemplos que eu coloco aí. A matriz A, por exemplo, é uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Então, chama matriz de 1 por 3. A matriz B é uma matriz 3 por 2. Tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz C é uma matriz 2 por 2, é uma matriz quadrada. O número de linhas é o mesmo do número de coluna, 2 por 2. E a matriz D, como vocês estão vendo, é uma matriz 3 por 1, ou seja, tem uma coluna e 3 linhas, ou seja, 3 linhas e uma coluna, 3 por 1. A representação matemática de uma matriz dá-se por essa definição. A igual Azinho I por J, fecha parênteses, N por M. É a representação da matriz A com M linhas e N colunas, sendo que o Azinho IJ é o elemento, né? O I é a linha e o J é a coluna. Vamos lá para o exemplo para você identificar. Olha só. O elemento que está na posição 1, ou seja, na coluna 1, na linha 1, é o menos 1. O elemento que é o A21, que está na coluna, na linha 2, na coluna 1, é o menos 2. O elemento do outro lado, o elemento 22, que é o elemento que está na linha 2 e na coluna 2, é o elemento 5. Então, essa é a linguagem e a representação de uma matriz. De modo que uma matriz seja representada, né, onde I e J são números inteiros, positivos, Q1 é maior ou igual a I, menor ou igual a M, e 1 é menor ou igual a J e menor ou igual a M. I é um número genérico de A, né? Um número qualquer de A. Veja um exercício resolvido para a gente identificar melhor e compreender a forma genérica da matriz. Vamos pensar numa matriz qualquer, ou seja, a matriz que tem a formação 2 por 3, certo? Então, vamos lá. Vai ter 2 linhas e 3 colunas. E eu vou usar a regrinha de I menos J. Então, vamos lá. Fazendo isso, a gente vai descobrir, né? Vamos colocar que o primeiro é A11, o segundo, o da segunda linha, né? A21 ou A21. Aí, na segunda coluna, tenho A12 e A22. Na terceira coluna, A13 e A23. Aí, fazendo aquela generalização do I menos J, eu vou pegar o A11 agora primeiro. Então, A11 é 1 menos 1. Então, eu vou encontrar 0. O A21, o I é o 2, o J é o 1. Então, 2 menos 1. Pode ver a posição e comparar. E assim eu também faço com A12, 1 menos 2, com A22, 2 menos 2, A13, 1 menos 3, A23, 2 menos 3, e assim eu encontro todos os valores e construo
a matriz A pelos números 0, menos 1, menos 2, 1, 0 e menos 1. Fiz essa resolução através de operações simples, utilizando apenas os elementos, as posições dos elementos dentro da planilha. Dentro da matriz. Vamos conhecer algumas particularidades de matriz. Temos a matriz linha, é uma matriz formada por uma única linha, 1 por 3. Temos a matriz coluna, é uma matriz formada por uma única coluna. Temos a matriz nula, é uma matriz onde todos os elementos são iguais a 0. Ela é chamada matriz nula. Então, a gente pode verificar que pela linha, né? Linha 1, linha 2, linha M, isso sucessivamente. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna N, e assim sucessivamente. Assim é a representação de matrizes. A gente vai agora, como eu falei, uma matriz quadrada possui um número de linhas igual ao número de coluna. Vamos conhecer algumas nomenclaturas de matrizes para a gente aprender a identificar cada parte dela. Veja só, uma diagonal principal é a linha, é o índice da linha mais o índice da coluna. Ela está aí nesse desenho como vermelha, cortada vermelha. A diagonal secundária é a soma dos índices de linha e da coluna, mais 1. Ou seja, é a partezinha azul, certo? É o risco azul. Veja bem direitinho para você conseguir identificar. Igualdade de matriz. Como é que eu consigo saber se há uma igualdade? Vamos lá. Dado uma matriz, né, chama-se transposta de A, indica por este símbolo, como se fosse um A elevado a T, certo? Então, a partir do momento que eu quero uma transposta de uma matriz, o que é linha passa a ser coluna e o que é coluna passa a ser linha. Veja o exemplo aí, a coluna, a linha 1 e 2, a linha 1 passou a ser a coluna 1. A linha 2, 5 e 9 passou a ser a coluna 5 e 9. Veja os exemplos. Relembrando, quem é linha passa a ser coluna e quem é coluna passa a ser linha. Isso eu encontro a matriz transposta. Agora é com vocês, exercitem e até a próxima aula.